Era uma vez. Olha só, essa daí é Aninha. Aninha irá iniciar uma história. Então, ela está ali segurando um livro e ela começará a conhecer a história desse livro. Só que antes de Aninha iniciar essa história, Aninha se encantou pela capa do livro. A capa do livro chamou a atenção de Aninha e por isso ela decidiu conhecer a história que está nele. Essa é a capa do livro que a Aninha irá ler. Árvore GNA, 3 pontinhos, o quê? Temos aqui uma árvore, uma menina embaixo dela. Olha a expressão da garota. Ela está com os olhos revirados e está com a carinha assim meio triste. Então, crianças, muitas vezes nos encantamos pelas capas dos livros. A capa do livro faz com que tenhamos vontade de conhecer aquela história. Não é verdade? Foi o que aconteceu com a Aninha. E esse será o nosso assunto de redação. Capa de livro. Olha só o livro que a Aninha irá ler aqui. Então, vamos observar um pouco melhor as informações que podemos encontrar nele. Então, aqui nós temos o título, o nome do livro, a árvore GNA, 3 pontinhos, o quê? Aqui, Esineide Santana é autora do livro. Então, na capa do livro tem que ter autores, pessoas que escreveram o livro. O autor, nesse caso, foi apenas uma pessoa. Aqui, nós temos a editora Construir. Observem que, além do nome da editora, nós temos a logomarca, um desenho que representa essa editora, tá? Então, a editora é a empresa que produziu o livro. Aqui nós temos também que as ilustrações são de Michela Curtis. Então, esse assunto, capa de livro, vocês irão encontrar no livro de produção de texto. A página é a 5, tá? Página 5. Observe a capa dos livros abaixo. Nós temos aqui um livro de linguagem, tá? Olha só. Construindo e Aprendendo. Esse livro foi escrito por Maria Eduarda Noronha e também por Maria Luísa Soares. São as autoras desse livro, tá? Então, aqui nós temos, é da editora Construir. Esse outro livro, Historiando, tá? Ele foi escrito por Zélia Maria Vanderlei Dantas, Geografia Pernambuco, Ensino Fundamental. Também é da editora Construir. Então, esses dois livros são livros didáticos. O livro é uma história infantil. Que brinquedo é esse? De Vanessa Alexandre. A editora é Prazer de Ler. Observe aqui que, além da editora, nós temos, tá? A logomarca, a marca, o desenho que representa essa editora, tá? Olha só, crianças, essa história nós conhecemos muito bem. A Fada das Folhas, de Vanessa Alexandre, e é da editora Prazer de Ler. Capa é a parte externa de qualquer material publicado. Nela estão contidas as informações básicas a respeito do material. Título da obra, autor, quem escreveu e editora, empresa que publicou e levou o trabalho do autor ao mercado. Em algumas publicações pode ou não constar o nome do ilustrador, pessoa responsável pelas ilustrações do livro, como desenhos e estampas. Olha só, crianças, esses livros aqui nós conhecemos muito bem, né? Nós trabalhamos com eles esse ano. Então, aqui nós temos Bia Baixinha, de Analice Albuquerque,
As ilustrações são de Caio Ogan e da editora Prazer de Ler. Então, aqui nós observamos, tá? As ilustrações que Caio Ogan usou para ilustrar a história de Bia Baixinha. Já esse outro aqui é Carambola Fruta Amarela, também da mesma autora, Ana Alice Albuquerque Barbosa. As ilustrações são de Edivaldo André e também da editora Prazer de Ler. Então, aqui nós temos as ilustrações que apresentam essa história ao leitor. Já aqui nós temos A Briga do Sol e da Lua. Essa história é de Vanessa Alexandre, também é da editora Prazer de Ler. Esse caso aqui, esse livro, A Briga do Sol e da Lua, não está informando quem é o responsável pelas ilustrações. Então, vocês aqui observando esses 3 livros, nós podemos observar o quê? Que foi utilizado muita criatividade na elaboração da capa desses livros. Então, precisou chamar a atenção do leitor, né? Como? Através das gravuras, né? Dos títulos. A tia Elaine separou aqui outros livros, tá? Com diferentes histórias, ilustrações, autores e editoras. O livro aqui é Dois Idiotas Sentados, Cada Qual no Seu Barril, de Ruth Rocha. As ilustrações são de Walter Ono. E a editora é a Salamandra. Observe que cada editora tem a sua marca, a sua logomarca. Logo, logo, vocês irão saber por que a tia Elaine está falando isso. Livro aqui, Você Não É Mais Meu Amigo, de Shirley Souza. As ilustrações são de Cecília Esteves, olha só a capa. E a editora é Escala Educacional. Esse outro livro, o título é Não Tem Dois Iguais, de Carmen Lúcia Campos. As ilustrações são de Cecília Esteves e a editora é a Escala Educacional, tá? Então, aqui, olha, as ilustrações da capa. Outro livro, Na Crista da Onda, a editora é a Scipione, tá? Na Crista da Onda, Dom Manuel Venturoso. As autoras são Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Olha só a capa do livro como é linda. Esse outro livro aqui é Os Detetives do Farol em Contrabandista no Barco, um roubo quase perfeito, tá? O autor é Klaus Bliesene e a editora Ática. Esse livro é de mistério, é muito interessante. A tia Elaine já leu. Aqui essas duas historinhas. Juca e o Lápis Mágico, de Augusto França. As ilustrações são de José Luiz, da editora Prazer de Ler. Aqui esse outro livro é de Mateus, o Porquinho, de Vanessa Alexandre, da editora Prazer de Ler, tá? Nós não temos a pessoa responsável pelas ilustrações. Foi que a tia Elaine quis mostrar ao apresentar essas capas a vocês. Que as pessoas responsáveis por criar o título da história, os autores, os ilustradores, precisam ter bastante criatividade para chamar a atenção do leitor. Por que eu estou falando isso? Porque agora você é que vai fazer isso. Você irá realizar a atividade do seu livro de produção de texto. Essa atividade está na página 6 do seu livro de produção de texto. Agora é sua vez. Primeira questão. Você acha que é possível saber do que trata uma obra apenas observando a capa ou as informações contidas nela? Olha só, crianças. As informações que constam na capa de livros não são suficientes para que se tenha noção do conteúdo do material. Então, crianças, muitas vezes nós observamos as ilustrações da capa e achamos que se trata de uma história, mas na verdade
não é aquilo que esperávamos. E também, alguns livros não apresentam ilustrações nas suas capas, apenas o título, não é verdade? Mas essa resposta, ela é pessoal, então aqui é só uma sugestão. Da questão, pense no seu livro favorito e responda de acordo com as informações da capa. Durante esse ano, nós já lemos 4 livros, não foi, crianças? 4 paradidáticos. Mas, se você tiver outro livro predileto, tá? Outro livro que você goste muito, que seja o seu livro favorito, você pode escrever. Então, qual é o título? Quem é o autor? E que editora publicou? Você irá indicar essas informações sobre o seu livro favorito. Agora vamos à terceira questão. Lembra que a tia Elaine disse que estava apresentando várias capas de livros porque seria importante para vocês? Agora é a vez de vocês. Vocês irão criar uma capa para um livro. Crie a sua própria capa. Pense no tipo de publicação que irá ao mercado e ponha nela as informações apresentadas. Então, o título do livro, o autor e editora. Preferencialmente, crie a sua própria marca. Vocês lembram que quando eu indicava a editora, apresentava a editora a vocês, cada editora tinha um desenho ao lado, uma marca? Então, quando vocês criarem uma editora para o seu livro, vocês têm que representá-la com um desenho, tá? Pode ser bem pequeno, um símbolo. Então, vocês escrevem o nome da editora e também façam um desenho para representá-la. Não se esqueça de ilustrar muito bem, tem que desenhar. Então, vocês irão criar um título para o seu livro, irão fazer o seu nome, que é o autor, irão criar uma editora, tá? A marca, né, dessa editora, e também tem que fazer desenhos nessa capa que representem a sua história. Caprichem! Ah, não esqueçam de colorir.